Olá, turma do terceiro ano. O conteúdo de hoje nós vamos revisar primeiramente o conteúdo da aula passada, que é sobre conhecimentos dos recursos naturais, da página 228 a 229. O que é que vamos estudar? Vamos relembrar o que é recursos naturais e quais são, e alguns tipos de recursos de alguns tipos de recursos naturais. Primeiramente, o que é recursos? Recursos naturais. Recursos é aquele meio por onde a gente tira a nossa sustentação. É um recurso. É de onde a gente pode recorrer caso necessário precise de alguma coisa. Recursos naturais é onde elementos da natureza onde nós podemos recorrer para o nosso sustento. Recorrer para manter nosso sustento. Existem três tipos de recursos: os recursos renováveis, os recursos não renováveis e os recursos inesgotáveis. Os recursos renováveis nós conhecemos bem, são aqueles que nós podemos usar no dia a dia, que a natureza constantemente repõe, não vai faltar. Também se nós preservarmos a natureza, né? É claro que a natureza repõe e nós podemos reaproveitar, utilizar aquele recurso. Já os não renováveis são aqueles tipos de recursos que a natureza produz, nós utilizamos, mas ao contrário dos renováveis, esses recursos vão passar milhões de anos para si, ou bilhões, ou milênios, para se repor ou para ser reposto. E por isso são chamados não renováveis, porque não é fácil para aqueles recursos se renovar. A natureza passa por não sei quantos milhões de anos para aquele recurso ser novamente produzido. E tem os inesgotáveis, que são aqueles recursos que sempre estão lá, em abundância, não falta. Por exemplo, o sol e o vento. Até porque o vento, se a gente não tiver, a gente morre sem fôlego, né? E o sol é constantemente, a gente pode usar. No segundo texto vai até falar sobre isso, o sol. O sol está dando aqui no texto algum exemplo de energia que nós podemos utilizar o sol sendo um recurso inesgotável. Por exemplo, placas solares. As placas solares, elas podem ser utilizadas da seguinte maneira. Elas são colocadas nos tetos de prédios ou casas e ali ela vai absorvendo os raios do sol e vai recarregando uma espécie de bateria. E quando é necessário, por exemplo, tiver uma falta de energia ou à noite, ela é utilizada e ela abastece a casa inteira ou o prédio dessa maneira. Na página 229 vai falar um pouquinho do solo, porque o solo ele é fonte de alguns recursos. Por exemplo, as plantas. A gente usa energia, alguns tipos de óleo produzido de plantas. Por exemplo, alguns tipos de materiais, por exemplo, o que é fabricado esse celular. Eles são alguns tipos de a natureza dá alguns tipos de recursos para que seja produzido, no caso, esse celular. O solo é a parte mais externa, vocês acompanhem o texto, da superfície terrestre, onde pisamos. O solo, a primeira camada que nós usamos. Ele é muito importante para o ser humano, porque é sobre ele que construímos estradas, moradias. Então, ele é um tipo pode-se dizer que de recurso. O solo é formado por uma parte inorgânica e uma parte orgânica. A inorgânica são, no caso, os minerais, por exemplo, calcário, argila, tem a água, o ar. O solo, ele
Com auxílio das plantas, eles produzem oxigênio, com o auxílio do sol também. A parte orgânica, geralmente, são aquilo que o solo absorve, que restos de plantas, restos de animais mortos, alguns seres vivos que vivem embaixo da terra. Essas são as partes orgânicas, entenderam? A atividade de vocês vai estar lá na página 229, certo? E vocês vão utilizar de 3 imagens para poder responder essa atividade. No caso, é só essa questão mesmo que tem, certo? Primeira atividade. Boa atividade para vocês.